Olá, pessoal. Olá, minha gente. Quem está me ouvindo aí? Quem está me ouvindo, já estou vendo aí uma turma. Esses 5 minutos eu estava distribuindo o link. Estava distribuindo o link no WhatsApp, certo? Então, daqui a pouco a gente começa. Olha a minha turma aí, ó. Messa, Solange, Nelly. Obrigado, gente. Boa noite, minha gente. Faz tempo que eu não faço live no YouTube. Eu também só fiz umas 3 na minha vida. Aí eu estava relembrando aqui. Oi, Cecília. Tudo bem? Eu vou trabalhar fazendo a palestra, o debate aqui. E vou prestar atenção no chat. Não sei se vai ser possível. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá esse retorno aí, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? E já estão me vendo? Vocês estão vendo o meu rosto já? Olá, pessoal. Olá, minha gente. Quem está me ouvindo aí? Quem está me... Já estão me vendo? Porque eu não estou me vendo aqui na tela. Ah, beleza. Então vamos começar esse bate-papo. Vamos começar. Quem for chegando vai entrando aí, ó. Pessoal, devido ao Dia das Mães, né, no domingo, foi me pedido comentar sobre a maternidade na visão espírita. E foi muito interessante pesquisar sobre isso, porque ao pesquisar, eu me deparei com muitas palestras, muitos textos num tom romântico, num tom poético da maternidade. E, na verdade, a maternidade tem essa característica romântica, poética, né? Tem sim. Porém, foge um pouco do que é o espiritismo, foge um pouco do que a doutrina espírita traz para nós, né? Porque a doutrina espírita trouxe uma ideia de acordo à lei da natureza, de acordo às coisas acontecem na realidade. Então, esse romantismo sobre as mães, sobre a maternidade, ela vai se perder um pouco em alguns casos em que vai haver um compromisso ali entre mãe e filho, compromisso de vidas passadas. Então, como é que eu fiz a pesquisa? Eu fui nos livros básicos da doutrina e peguei tudo que falava do que acontece nessa relação mãe-filhos, né? Um pouco também sobre os pais, mas é diferente, né? E o que eu trago agora da literatura espírita, inclusive muito de André Luiz, é uma coisa mais ligada à fé raciocinada. É isso que a gente fala, a fé raciocinada. Então, vamos lá. Antes, um pouco, eu vou fazer uma revisão de alguns conceitos. Eu vou fazer uma revisão de alguns conceitos da doutrina espírita. Para depois que a gente relembrar esses conceitos da doutrina espírita, eu vou entrar nesse assunto da maternidade. Vai ser uma revisão rápida, mas importante, tá bom? De vez em quando eu vou olhar aqui no chat, para ver se tem perguntas.
tá bom? E vamos lá na revisão desses conceitos. A percepção da realidade espírita sobre a maternidade traz essa ideia de que temos muitas vidas, de que somos espíritos reencarnantes e que toda a história entre mãe e filhas, não começa apenas na maternidade. Olha só, a história entre mãe e filhos não começa apenas na maternidade. E eu quero trazer esses conceitos antes e quero também falar de uma forma raciocinada, de uma forma real, vamos dizer assim, a forma real de como as coisas acontecem, por causa disso aqui que eu escrevi. O conhecimento de como funciona a nossa realidade espiritual nos capacita a lidar melhor com os desafios da vida. Então, se a gente entende como determinada coisa acontece, a gente lida melhor. Em tudo na vida, se você passa a entender melhor determinadas coisas, você lida melhor. E se você tiver algum problema, se você tiver algum sofrimento, alguma pendência com aquilo, você tem mais capacidade de resolver. Imaginemos uma pessoa que entende muito de computador. Imaginemos isso. De vez em quando eu vou mandar aqui o link que as pessoas pedem, porque as pessoas, não é todo mundo que entra no YouTube e acha a live, né? Então eu estou aqui de vez em quando mandando os links aqui pelo WhatsApp. Entendeu? Por isso que às vezes eu vou dar uma parada assim. Então, voltando aqui. O conhecimento que nós temos das coisas nos capacita a lidar melhor. E o conhecimento da nossa realidade espiritual vai nos capacitar a lidar com tudo em nossa vida. Com nossas dores, com nossas frustrações, com as nossas tristezas, né? Para resolver isso, quando a gente traz à mente a realidade espiritual, muitas vezes aquilo é aceito com mais tranquilidade. Acontece muito comigo. O entendimento da realidade espiritual me alivia muito em muitas situações da vida. Principalmente com o desencarne de pessoas queridas. Isso foi importantíssimo na minha vida, no desencarne da minha mãe, de alguns irmãos. Foi importantíssimo para mim. Então, Joana de Ângeles, no trabalho dela lá na Mansão do Caminho, ela trouxe essa ideia de espiritizar os espíritas. De espiritizar os espíritas. E o que é isso? Ela trouxe a ideia de qualificar, humanizar e espiritizar o movimento espírita. E essa ideia de espiritizar não vai ficar só no movimento espírita. Vai valer para toda a humanidade. E o que é espiritizar diferente de espiritualizar? Já pensou nisso? Qual é a diferença de espiritizar para espiritualizar? Espiritualizar traz a ideia de nos percebermos algo além dessa vida. Acreditar nas religiões, acreditar em Deus. Isso é ser um espiritualista. As religiões em geral, evangélicos, católicos e qualquer outra religião, são espiritualistas. Por quê? Porque acreditam em algo depois dessa vida. Cada um da sua forma de acreditar. Aí são espiritualistas. E por que Joana de Ângeles traz essa ideia de espiritizar? Que é para a gente raciocinar de acordo às novas revelações que foram trazidas no século XIX com o trabalho que Kardec foi o organizador. O trabalho era dos espíritos. Kardec foi o organizador. É a gente raciocinar nessa realidade espiritual que foi nos ensinada. Então ela aconselha, né? Joana de Ângeles aconselha qualificar, aprender o que você vai fazer dentro da casa espírita, aprender, estudar, entender. Humanizar, colocar seu sentimento humano, sua empatia, seu amor ao próximo nesse trabalho. E espiritizar, que a gente mais nos interessa agora. Gente, quem está me ouvindo aí? Quem está me ouvindo, já estou ouvindo aí um ator. Eu estava me ouvindo aí, mim mesmo aqui, tive que parar. Então,
tornar o movimento espírita mais identificado com os fundamentos da doutrina espírita. É que o movimento espírita passe a usar a fé raciocinada, que passe a eliminar de si muitos dogmas, muitas crendices, que não são a realidade espiritual. Então, por isso que ela ensina isso. Meu amigo, irmão Ailton, não sei se ele já está aí, não pude olhar direito o chat, meu irmão Ailton, me disse uma frase que eu guardei. Ele disse: eu sinto falta de espiritismo no movimento espírita. E eu entendi, quando ele falou isso, eu entendi que eu também tenho isso. Eu sinto falta de espiritismo no movimento espírita. E o que isso quer dizer? É justamente o que a proposta de Joana de Ângeles veio trazer, que a gente passasse a ter raciocínios focado na realidade, da mediunidade, da comunicação com os espíritos, da reencarnação, do perispírito, e que a gente buscasse explicações assim. Na Gênese, a gente tem explicações até para os milagres de Jesus, mostrando que não foram acontecimentos fantásticos, que foram realizações dentro das leis naturais. Então, vem a pergunta: ser mãe é só uma missão? Porque tem a ideia de que é uma missão, né? Tem uma ideia de que é uma missão. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tem que dar uma paradinha para dar uma olhada no chat, né? E deixa eu ver aqui, não tem nenhuma pergunta, tá tudo em paz aqui. Só que essa relação mãe e filhos vai muito além de missão. Né? Na doutrina espírita a gente conhece expiação, prova e missão. Eu peguei um resumo rápido de tudo que eu li e tá aí. Expiação é uma vivência de experiência que deve mudar o caráter da pessoa, transformando erros em nova consciência. Os livros da doutrina, e a gente ainda fala muito em castigo, em punição, mas na verdade a expiação é reviver a experiência, que muitas vezes, para que a gente aprenda, a gente tem que sentir o que fizemos com os outros, né? Prova é uma vivência de uma experiência que já temos o aprendizado, e a gente vai provar que pode lidar com a situação. É parecido com a escola, né? O aluno vai fazer a prova de um assunto em que ele já estudou, e que ele se propõe a mostrar que ele já sabe. Então, suponhamos, uma pessoa foi milionária numa encarnação e humilhou, usou mal o dinheiro, usou o dinheiro para levar vantagem sobre tudo, usou o dinheiro para superdimensionar os sentidos do corpo, para a sexualidade, para a comida, para tanta coisa, né? Então, em outra encarnação, que ele pode resolver isso vivenciando a miséria, para aprender a valorizar o dinheiro, ele passa por situações em que ele vai aprender. E numa outra encarnação, ele se achando pronto, ele vai para uma prova. Ele vem de novo com o dinheiro para provar para a própria consciência de que ele já lida bem com aquilo. Certo? E para que essa prova? Para que ele esteja pronto, preparado para novas tarefas, além da nossa compreensão aqui. Porque o espírito, quando está lá, e ele já está liberto, a alegria dele é trabalhar. Então, ele vai provar que ele está pronto para novas tarefas. Então, esclarecido missão, prova e expiação, vamos lembrar da nossa condição espiritual aqui na Terra. Né? Nós somos espíritos de muitas encarnações. Infinito número de encarnações e de experiências que nós trazemos. E por que eu botei essas figurinhas aí com essas mulheres com a cabeça cheias? Primeiro que eu botei mulheres porque estamos falando de mães, né? Mas os homens também são assim. Porque nós trazemos muitos condicionamentos caracterizados na linguagem de hoje como traumas,
frustrações, melancolias, depressões. Nós trazemos muita coisa no nosso perispírito, que são as vivências do espírito, e que no nosso plano de reencarnação, como eu botei aí, reencarnamos com um plano de tratamento a ser vivenciado, que nesse plano nós vamos viver experiências para que a nossa cabeça fique menos perturbada. Porque muitos de nós aqui na Terra reencarnamos implorando em vir para cá, porque muitas vezes estávamos no umbral, muitas vezes estávamos em sofrimento de consciência, e o alívio viria ou virá com a reencarnação de tratamento, de ressignificar muita coisa, de reconciliar com outros espíritos, para ao retornar estar curado daquele sofrimento que estava antes. Então, de acordo com essas necessidades e da essência dessa necessidade, né, do que se trata essa dor de consciência, temos níveis evolutivos diferentes. Muitas vezes a dor na consciência de uma irmã Dulce, de um Chico Xavier, é se eles falassem alto, se eles negassem um atendimento, eles já sofriam. E para um espírito ainda numa condição inferior, ainda apegado à maldade, muitas vezes a consciência dele dói com poucas coisas. Ele faz, ele mata, ele bate, ele rouba, e a consciência está tranquila. Então, vai depender do nível evolutivo de cada espírito para se ter a ideia de que plano foi dado a ele de tratamento. Estou falando tudo isso para a gente relacionar com a maternidade. Imagine que uma mãe reencarna nessas condições. Uma mãe reencarna cheia de necessidades para resolver, para tratar, e de repente recebe essa frase, a missão de ser mãe. Né? De repente recebe essa frase. Mas, graças a Deus, essa frase antiga, ela é verdadeira. Deus dá o frio conforme o cobertor. E antes de falar isso, eu vou dar uma olhada no chat. Olha lá, a Gleisa entrou agora. Boa noite, Gleisa. Lorena, Alangras, todo mundo aí. Nelly, todo mundo. Muito bom ver vocês aí. Eu vou prestar atenção se vai aparecer perguntas, né? De vez em quando eu vou parar e dar essa olhada. Mas se tiver algum problema de áudio, de vídeo, escrevam logo aí que eu olho, tá bom? Vamos lá. Então, como pensar numa missão igual, né? A missão da maternidade. Foi assim que foi me pedido, né? E eu achei bom. Como pensar numa missão para bilhões de espíritos reencarnados para a experiência de ser mãe? Uma missão igual para todas. Se temos níveis evolutivos diferentes, se temos perturbações na alma, não vou dizer nem na cabeça, porque não são as coisas daqui, não são os boletos, nem o emprego, nem o carro, nada disso. São perturbações de muitas vidas, de experiências emocionais. Como que pode ser uma missão igual? Né? Como que uma mãe que é espiritualizada, que vive num lar harmonizado e equilibrado, vai poder fazer o mesmo papel de uma mãe que muitas vezes está jogada lá na sarjeta da Cracolândia, em São Paulo, e de repente engravida? Como? Não pode ser uma missão igual, né? Não pode ser uma maternidade igual. Não pode ser uma maternidade igual. Né? A maternidade é sublime e divina, porque é através dela que entramos nesse processo da reencarnação. Né? Que entramos na vida material, o espírito sai de lá e entra ali no embrião, para crescer junto, para se envolver junto com o feto que está se desenvolvendo, é através da mãe, é através da maternidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho reexplicado e esclarecido pelos Espíritos de Luz, está lá: sempre será permitido continuar numa próxima encarnação a obra começada e não concluída. Então,
A mãe não tem aquela missão de fazer o espírito do filho ficar pronto para ir para o céu, como dizem nas religiões, né? Não. Ali tem um plano de crescimento limitado de acordo às condições atuais, de acordo às necessidades. Então, é um plano limitado. Entendeu? Parei aqui para dar uma olhada no chat. Então, vamos lá. Então, sempre haverá uma continuação. E o grande feito que a mãe vai ter com seu filho, no fim a gente vai ver o que eu extraí do Evangelho, do Livro dos Espíritos, vamos ver uma relação de tarefas, vamos dizer assim, para que a mãe faça um bom trabalho. Mesmo em condições, às vezes, perturbadoras para a própria alma dela, né? Nós vamos ver. Mas, qualquer que seja o resultado, o trabalho continua. É essa a maravilha da reencarnação. É essa a maravilha de se entender num Deus amoroso, que não condena ninguém a inferno, condena ninguém a uma pena perpétua, não condena ninguém à extinção total. Sempre terá uma nova oportunidade. Uma mãe amorosa dá quantas oportunidades ao filho? Deus muito mais, né? Então, a missão de todas as mães, a gente acha isso bem fundamentado lá no livro de A Gênese, capítulo 3, item 15, quando fala o instinto e a inteligência. Quando fala o instinto e a inteligência, estudando isso, né? É por intermédio da mãe que o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Olha que coisa maravilhosa. Deus cuida de seus filhos recém-chegados na Terra através da mãe. A mãe é instrumento de Deus, orientadas ali pelos espíritos, pelo anjo da guarda dela própria, pelo anjo da guarda daquele que acabou de reencarnar, e com o instinto que é dado a ela por natureza. Né? Porque o espírito começa a sua jornada no puro instinto. Não digo a jornada na atual encarnação, eu digo a jornada nas primeiras encarnações, quando éramos das cavernas. O espírito começa no puro instinto, quase igual hoje é um animal. Um animal que a gente chama de irracional, ele é puro instinto. Alguns mais inteligentes, já com aquele princípio espiritual mais evoluído um pouco, já têm inteligência desenvolvida. Então, esse instinto vai se transformando em inteligência e sentimentos. O ser humano tem muito mais possibilidade, pela sua estrutura de seu perispírito, pela sua condição de evolução, tem muito mais possibilidade de transformar esse instinto em sentimento e inteligência. O animal nem tanto. O animal vai fazendo isso muito gradativamente. Mas o instinto materno é muito parecido. O instinto materno age no biológico, tanto dos animais como da mãe. Todos enchem o peito de leite, aqueles que são mamíferos, mas todos os animais têm o instinto materno. Então, o amor materno, que a gente está tratando aqui hoje, o amor materno, ela tem parcela de instinto e tem parcela de vibração da alma, que os espíritos nos traz no Livro dos Espíritos como virtude, né? Um amor-virtude, um amor que já vai além do instinto, que muitas vezes uma mãe maltratada continua amando seu filho. Então, a missão que iguala todas as mães é aquela que vem de Deus, sustentada pelos instintos, pelo instinto. É uma providência divina. Porque mesmo que aquele espírito não seja de bom grado daquela mãe, mesmo que aquela mãe não tenha um passado bonito com aquele espírito que acaba de chegar, mesmo assim, ela inicialmente desenvolve amor, desenvolve ternura, né? Não estou falando aqui de alguns casos patológicos de depressão, mas a grande maioria desenvolve amor, ternura e vai cuidar daquele nenenzinho. É o amor materno iniciando pelo instinto. Como pode uma mãe receber um bebezinho que começou a sua vida ali nas primeiras horas,
que ela não sabe quem ele é, ele nunca fez nada de bom para ela, teoricamente, né? Com a visão materialista. A visão materialista. Nunca fez nada de bom para ela, nunca deu um elogio a ela, nunca deu um abraço nela, nunca deu um presente a ela, nada, nada. E ela ama. Porque geralmente a gente ama essas pessoas que nos têm sintonia de caráter, sintonia de propósitos, alegria de estar junto. A gente aí desenvolve amor pela pessoa. Então, esse primeiro amor da mãe com o filho, desde a barriga, é proveniente do instinto. Isso é estratégia de Deus. Você vai amar, mesmo sem o conhecer por enquanto. Lá na questão 890 do Livro dos Espíritos, tem essa pergunta: o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos humanos e os animais? E eles respondem as duas coisas. Então, o amor materno tem a virtude do amor universal, que Jesus veio ensinar, e tem também o instinto. São as duas coisas. Então, eles dizem lá: a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Aí ele fala que no animal esse amor para quando o filho se torna independente. Então, um cachorro, um gato e vários animais, quando aquele filho fica adulto, ela não é mais mãe dele. Ela não é mais mãe dele. Muitas vezes eles nem se veem. Só vão se ver caso morem junto, presos na mesma casa. Então ali, na verdade, para de ter uma relação de mãe e filho. Deixa eu ver aqui no chat. Jéssica pergunta: mas o instinto materno não é também uma construção social? Não, Jéssica. O instinto materno vem intrínseco à alma e se manifesta no corpo, né? Até na formação do leite da mãe é instinto materno. O instinto materno vai fazer com que ela individualmente, em qualquer condição social que ela esteja na realidade da África, do Japão, das Américas, da Europa, ela esteja na realidade dos milionários, esteja na realidade dos pobres de dinheiro, qualquer realidade desenvolve esse instinto materno, em qualquer tipo de sociedade. Então, não quer dizer que seja uma coisa desenvolvida no social. Pode ter influência do social o amor-virtude. Esse sim, é muito influenciado. Mas o instinto é obra de Deus mesmo. É obra de Deus. Já estou vendo aí, Ailton. Já falei de você aqui, que você me deu a frase: eu sinto falta de espiritismo no movimento espírita. Eu roubei. Me dê um tempinho aqui, gente. Deixa eu olhar o zap se tem alguém pedindo o link. Beleza, vamos voltar aqui. Então, entendeu, Jéssica? A sociedade, ela vai, na verdade, influenciar muito nesse amor-virtude. No instinto, não. O instinto já está dizendo. Instinto é aquela coisa, né? Se vem a um objeto em direção ao seu rosto, você tira o rosto, isso é instinto, né? Esse amor inicial da mãe é por instinto. O que você está querendo dizer pode ser uma cobrança social, né? Como que uma mãe não ama seu filho? Uma mãe tem que amar o filho, uma mãe tem que fazer tudo pelo filho, né? Existe essa cobrança social, mas essa cobrança está muito em cima do amor-virtude. Porque o amor instinto, ele é infalível, porque é estratégia divina. Vamos lá. E na questão 891, temos lá: estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Olha aí, Kardec foi logo nessa realidade de mães que odeiam, né? De mães que odeiam os filhos. E os espíritos respondem: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se acontecer ter sido um mau pai, mãe perversa, mau filho. Olha aí o plano reencarnatório.
Olha aí essa coisa de nós estarmos vivenciando a história do nosso passado. Aí fala, como pode uma mãe não gostar do filho? Como pode um filho maltratar a mãe? E muitas vezes a gente não sabe da história que levou aquilo, né? A história que deu aquele resultado. Eu acho que é por isso que Jesus nos aconselhou não julgar, porque a gente não sabe o que se passa. A gente não sabe o resultado que aquelas pessoas estão colhendo de um passado. Se der tempo aqui, se não ficar muito longo, no fim eu vou contar uma história de uma família relatada por André Luiz, que exemplifica bem. Que coisa, hein? Na pura maldade, a mãe perturba a vida do filho de acordo com essa resposta aí. Porque no livro dos Espíritos também eles nos ensinam que o espírito às vezes faz maldade não porque ele tem ódio da pessoa, nos casos das obsessões, pelo simples prazer de assistir o mal acontecer. É aquela coisa, né? Eu já estou ruim, eu já estou no sofrimento, na dor, vou arrastar outros para que eu me sinta igual. A gente faz muito isso hoje em dia também, às vezes, com as condenações, com as acusações, com as fofocas. A gente faz isso, a gente quer arrastar a pessoa para o nosso nível de caráter, para o nosso nível moral, para que a gente fique aparecendo comum. Olha só. Então agora vamos falar um pouco sobre a missão de cada mãe. Falamos da missão da instinto, que é a missão de todas as mães, e agora a missão de cada mãe, que é o que diferencia a relação de cada um. Então essa missão de cada mãe será o conjunto de características específicas de cada alma mãe. Porque alma é espírito reencarnado, né? É a mesma coisa, alma e espírito. Da história de relação entre mãe e filho. E lá no Evangelho, Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, nos diz que a tarefa não é difícil. O mais sábio e o menos sábio pode cumpri-la. E isso é estratégia divina também, coisas de Deus. A pessoa não precisa de sabedoria para fazer um bom trabalho materno, porque há muita ajuda de quem cuida dessa mãe e de quem cuida desse filho reencarnado. Entendeu? Então vamos aqui. Uma das primeiras tarefas que se espera individualmente de cada mãe, e aí, repito, é aquela parte individual que vai além dos instintos, né? Que vai depender da condição de mãe, de filho e da relação. É querer ter o filho e preparar-se para isso. Isso é o primeiro passo. Porém, não quer dizer que as mães que não planejaram, que foram surpreendidas com a gravidez, ou até aquelas que não queriam, engravidou e assumiu o papel de mãe, não quer dizer que essas mães também não farão um bom trabalho. Pode fazer até melhor do que aquela que planejou. Porque, na realidade, o resultado do trabalho vai muito estar relacionado à condição moral, à capacidade de amar e os valores já desenvolvidos daquela alma, independente dela ser mãe que preparou e planejou, independente dela ser mãe solteira, independente de ser um casal homossexual, independente de ser um filho que foi deixado no portão, independente. O que vai dar mais resultado nessa transformação do caráter do filho. Transformação por quê? Porque o espírito chega numa condição e ele veio para se transformar, para se melhorar. O resultado vai depender muito mais dessa condição moral da mãe do que das nossas organizações sociais, do que é família, do que é mãe, do que é pai. Né? Porque se fosse assim, Deus não permitiria que os outros acontecessem, que as outras formas acontecessem. Parando aqui para dar uma olhada no chat. Parece que está tudo em ordem aqui. E vamos seguir então. Outra coisa, entender e resignar-se
que é uma nova fase de vida que se inicia. Então, entender isso, é uma nova fase de vida. A mãe tem que entender que não tem como ela viver como era antes. Não tem como ela não assumir uma nova postura diante da vida, não assumir um novo roteiro de vida, porque é uma condição muito especial. Então, a vida lhe dá uma nova fase, um novo ciclo, principalmente as que estão tendo o filho pela primeira vez, porque aqui tem o segundo, o terceiro, o quarto, vai já estar bem conectada com essa tarefa, né? Renunciar em muitos momentos às próprias necessidades e desejos em prol das necessidades do filho. E aí eu chamo a atenção para a diferença de desejo e necessidade. Desejo não tem tanta importância, a necessidade é primordial. Desejo ter um carro caro e bonito é um desejo. Ter um meio de transporte é uma necessidade. Então, desejo é necessidade. Se seu filho deseja ter tudo de bom, ter videogames, ter celulares dos mais caros, isso é desejo. A mãe tem que estar atenta e renunciar quando vai atender às necessidades do filho. Necessidades no seu crescimento moral, no seu crescimento de inteligência e nos seus cuidados primordiais. Isso sim são necessidades. Continuando aqui a missão de cada mãe, e aqui vamos relacionar algumas das instruções de Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona, que a igreja chama de Santo Agostinho, que é um dos espíritos que trabalharam na codificação da doutrina, que são muitos. Santo Agostinho, São Luís, Sócrates, Platão e tantos outros, né, que nós conhecemos e que não conhecemos, um time de espíritos já com um grande grau de sabedoria desenvolvida. Então, Agostinho de Hipona nos aconselha a inteirar-se do dever assumido. É muito parecido com o do texto anterior. Inteirar-se, entender, buscar informação, fazer da melhor forma. Olha a Joana de Ângeles aí falando de qualificar. Qualificar, humanizar, espiritizar. Caiu bem aqui na missão da mãe. Se a mãe tiver consciência disso, ela vai qualificar o seu trabalho materno, vai humanizar o seu trabalho de mãe e vai espiritizar, trazer o conhecimento espiritual para essa ideia, né? Dedicar-se com prioridade aos cuidados e educação do filho. São 2 conselhos aí. Continuando os conselhos, observar suas tendências desde cedo para eliminar os germes do orgulho e do egoísmo. A doutrina nos traz que o orgulho e o egoísmo são as 2 grandes chagas, da humanidade. Todos os nossos problemas, todos os nossos sofrimentos e dores nascem do orgulho e do egoísmo. Desde as pequenas frustrações até as grandes guerras. A Rússia invadiu a Ucrânia por algum motivo de orgulho e egoísmo. A bomba atômica foi inventada por algum motivo de orgulho e egoísmo. E eu xingo e tenho raiva do meu vizinho por questões de orgulho e egoísmo. Então aí está a raiz de todos os males. E observar o filho nesse campo aí é importantíssimo. É importantíssimo. E transformá-lo com ensinamentos morais desde o início. A gente diz que do 0 ao 7 é quando a massa está mole, para você modelar ali o seu trabalho, modelar ali a sua obra. Do 0 ao 7 a massa está mole, depois do 8, 9 a massa começa a endurecer, fica mais difícil. Então é uma fase importante de observar. E aproximar o filho de Deus. Aproximar ele de Deus, despertar nele que há uma inteligência superior, que há um amor superior e que ele compreenda isso, independente de religião, independente de qual religião ele vai escolher, aproximar o filho de Deus. E eu digo aqui agora, não do Deus religioso, não do Deus que condena, que manda para o inferno, não.
da inteligência suprema, da causa primária de tudo, desse Deus que nos dá milhões de oportunidades de reaprendermos e nunca condena ninguém. Parando para dar uma olhada aqui no chat, se vocês quiserem escrever, podem escrever, tá bom? E chegando ao fim eu vou dar mais um tempinho para a gente ver. Tá bom? Ainda temos 15 minutos aqui para completar 1 hora, que é geralmente o tempo da palestra. Então vamos aqui. Ensinar que eles devem se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então ensinar ao filho que eles devem ser melhores a cada dia, melhores do que eles mesmos. E não estou falando aqui no futebol, no basquete, não estou falando aqui na compreensão da ciência, que é importante, tudo isso é importante, mas que eles sejam melhores a cada dia na sua moral, no seu caráter, na sua capacidade de amar, na sua capacidade de respeitar o próximo, entendeu? Trazer isso. Deixa eu ver aqui o que é que estão me dizendo aqui. Uma pessoa pedindo o link aqui no WhatsApp. Então vamos lá. Ensinar que eles devem se aperfeiçoar, amar e bendizer, né? Foi a última que a gente falou. E não escorraçar o filho ingrato ou rebelde. Abraçai vosso filho que te dá desgosto. E a palavra que está no Evangelho é essa mesmo, escorraçar. Não escorraçar seu filho. Não é botar para fora de casa, renegar, cortar relações, não. Ele bota isso como primordial na relação mãe-filho. Porque muitas vezes uma mãe, isso é mais coisa de pai, né? Vamos trazer para a realidade, é mais coisa de pai. Mas a mãe também pode acontecer da mãe fazer isso. Então, independente de como ele se revele, entenda que aí há uma necessidade, há uma missão, há um propósito de estarem juntos. Né? O filho pode sim mudar e sempre está de volta. E lembremos daquela instrução inicial. Sempre terá uma nova oportunidade. Não quer dizer que o trabalho foi perdido. Não quer dizer que a mãe errou. Essa coisa de quando o filho não é brilhante, fica parecendo que a mãe errou, o pai errou na criação. Ou quando o filho é brilhante, fica parecendo que é mérito de pai e mãe. É muito mais do conteúdo daquela alma. Pai e mãe têm contribuição sim nessa missão de orientar, de direcionar. Mas aquela alma traz muito conteúdo. Não somos tábula rasa, como pregava Freud. Não somos. E há sempre ajuda para essa missão. Sempre há ajuda dos espíritos, né? A gente pede aos santos, pede a Deus, pede a Jesus, mas os espíritos estão ali trabalhando em nome deles. Sempre há ajuda. E os espíritos estão sempre atentos quando a gente abre, quando a gente ora, quando a gente pede instrução. E Chico Xavier deixou essa frase: quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ele arromba as portas do céu. Então, oremos sempre, pedindo ajuda quando a missão estiver difícil. Não vamos esquecer de que sempre há novas oportunidades e é um trabalho continuado. Tenha certeza que essa relação vai continuar numa próxima encarnação, vai continuar no mundo espiritual. Vamos nos encontrar. Nos encontramos com amigos, com mães, com primos, com desconhecidos. Imagine com aquele que foi nosso filho. E o trabalho vai continuar. Deixa eu ver aqui no chat. A Ailton está me dizendo: todos os espíritos passarão por essa experiência de ser mãe. Muito obrigado, Ailton, por lembrar disso. Sim, pelo entendimento espírita, sim. Quem não já foi mãe, será mãe. E eu acredito que pela idade da humanidade terrena, né, que já tem um desenvolvimento intelectual, já tem um desenvolvimento de inteligência considerado, eu acredito que todo mundo aqui já foi mãe, já foi pai. Né?
E eu sempre digo, eu acho que eu já fui mãe. Meus parentes aí que estão aí na live vai confirmar o que eu vou dizer. Eu tenho dezenas de sobrinhos. Eu já perdi as contas, chega próximo de 50 ou mais. Eu peguei todos os meus sobrinhos no colo, exceto uma, que era mais velha do que eu, Ana Paula. Mas eu pegava meus sobrinhos no colo, eu dava sopinha aos meus sobrinhos, eu, eu brincava demais, eu gostava, e até hoje eu gosto, eu não aguento ver um neném que eu quero pegar no colo. Então acho que isso tem muito do lado materno. E agora que eu vou ser avô, minha nora está grávida, eu me emociono só de lembrar, né? Eu fico imaginando a hora que eu pegar meu neto no colo. Então é isso. Deixa eu ver aqui o que é que Manuel Antônio nos traz. Bons comentários sobre Platão e Sócrates. Platão já falava em metapsicose. O próprio mito das cavernas nos remete à reencarnação. Exatamente, Manuel. E não é só Platão, né? Sócrates, que foi o professor dele, Sócrates é um dos primeiros a trazer a ideia de um mundo fora desse, o mundo, né, o mundo das ideias, de trazer a ideia de reencarnação. Gente, olha só, a live, o conteúdo dos slides acabou. Estamos aqui agora olhando o chat para daqui a pouco encerrar, tá bom? Deixa eu ver aqui quanto tempo temos. Deixa eu ver aqui. Já deu 1 hora de live. Então, vamos encerrando, né? Espero que tenham gostado desse assunto, dessa informação trazida pelo Espiritismo da condição de mãe. Vou contar rapidinho uma história que está lá no livro de André Luiz, de um casal que era senhor e senhora de engenho e tinha muitas pessoas escravizadas, né? E esse senhor de engenho teve relações sexuais com uma das mulheres escravizadas, o que era comum naquela época. E essa mulher gerou um filho desse senhor de engenho. A senhora de engenho, revoltada, passou a perseguir tanto a mãe, escravizada, como o filho dela. E ela era apaixonada por outro homem, um homem também escravizado. E eles tinham uma relação de amor muito bonita, só que tinha que obedecer, nem que fosse a força, ao senhor de engenho. E essa mulher de engenho perseguiu tanto que levou a mãe à morte. Obrigado, Solange. Levou a mãe à morte por sofrimentos, né? Parece que vendeu ela para um homem muito perverso, e o filho também. E quando todos se veem no mundo espiritual, mãe, filho, senhor de engenho, senhora de engenho, o amor dessa mulher escravizada, quando todos se veem, eles se buscam pela energia do ódio, todos. E se conectam perispírito com perispírito de tanta energia de ódio. E André Luiz viu aquilo, o perispírito deles já estavam perdendo a forma humana, tão impregnado dessa energia pesada. E André Luiz pergunta, o que é aquilo? O mentor dele, na oportunidade, respondeu, aquilo são seres humanos que nós vamos separar, tratar, reequilibrar para reencarnarem. Vão reencarnar uma família. O senhor e senhora de engenho vão ser pai e mãe dos 3. Olha só. Aí eu deixo a pergunta. Que família será essa? Que nível de relação sentimental vai ter essa família? Se o ódio está ali, a flor da pele, se o ódio está ali adormecido no inconsciente, na história do espírito, certamente não será uma história bonita de família, mas que é da natureza, é da forma em que a gente vai evoluindo. Eu entendo que ali é o primeiro passo para a libertação daqueles espíritos. É o primeiro passo. Vão criar um vínculo e depois daí o ódio pode continuar, mas vem de novo e vem de novo até que aquilo vai se desfazendo, porque um vai começar a fazer o bem ao outro. Aquele filho vai socorrer a mãe vai socorrer o filho, o pai também, e vai tornar uma relação de que haverá coisas a se agradecer. Então, para a gente, essa história mostra bem quando a convivência familiar, a relação mãe e filho, se torna um processo de expiação.
mas também tem muitos casos que é puro amor. Espíritos que se amam, se encontram, se tornam uma família e muitas vezes fazem um trabalho muito bonito juntos, numa relação de ajuda recíproca para o crescimento. Tem de todo nível. Né? Cabe a nós acelerar nosso processo, buscando a compreensão da moral, do amor, da igualdade, da gentileza. Tá bom? Espero que tenham gostado e vamos encerrar aqui. Quando eu for fazer alguma nova live, eu informo a vocês. Um grande abraço, gente. Até o próximo. É isso mesmo, Solange. É isso mesmo. A doutrina espírita é muito esclarecedora. Vou ficar aqui mais um pouquinho olhando o chat e vocês fiquem à vontade. Ok, Nelly. Muito obrigado, minha gente. Essa live vai ficar aí. Essa live vai ficar no canal. E eu peço a vocês aí que dêem um like, que clique aí no dedinho para valorizar o canal. E quem não é inscrito, se inscreva, tá bom? Muito obrigado. Eu vou escrever aqui também no chat. Muito feliz pela presença de vocês.